Fala sucesso! Olha, eu tô quase da cor de Adão. Quase. Claro, Adão, ele era salmão? Eu ia vir com uma cor de terra, mas eu tô guardando ele para um outro vídeo que você vai entender nesse vídeo porque eu vou colocar a camisa marrom em outro episódio. Vai preparando aí, tem um episódio, tem a cor, já tem, tá tudo separado. Mas isso aqui já é o quê? Como se fosse a cor do início, né? É uma cor de uma terra bem, não avermelhada, mas uma cor bem salmão. Então, o que a gente vai falar sobre hoje? É um tema, olha que interessante, ninguém no YouTube te contou, da forma que vai ser falado hoje. Ninguém te contou. E tá aí, ó, a capa. Em que hora do sexto dia Adão foi criado? A verdade é que ninguém te contou no YouTube. Ou provavelmente você possa ter vindo por causa desse outro vídeo. Ninguém te contou no YouTube. Em que hora do sexto dia Adão foi criado? Meu Deus. Tem base bíblica? Tem base bíblica. Além de tudo isso, tem na tradição. E onde você encontra isso? Tem no Talmud de Babilônia, da Babilônia, que é o Sanedrim 38b. Aí você vai lendo lá. E os sábios que falam de Adam Harishon. O que é Adam Harishon? Adão, que é o primeiro homem. E eles dividiram o sexto dia em 12 horas. Só que são 12 horas cronometradas? Não. E neste que é muito comumente falado, tem detalhes que eu vou corrigir e mostrar para você que tem outras tradições que explicam as 12 horas do sexto dia. E que podem ter passado desapercebido por aqui. Porém, não vai passar desapercebido que eu vou te explicar. Fechou? Mas uma coisa é quase que unânime. O dia que Adão foi criado. E aí é bom que nessa que eu vou te explicar, já na própria correção você vai ver que faz sentido. Gladys, que hora do sexto dia Adão foi criado? E pasme, nesse vídeo também você vai saber quantas horas Adão e Eva ficaram no paraíso. Tem isso? Tem. Isso aí já é uma tradição já fixada. Então, por isso que eu estou te falando que o dia da criação de Adão é praticamente unânime por todos os grandes sábios. Quando você vai ver a tradição, por tradição de passar de Adão, de filho para filho, ele tem um quê? Isso vai... Mas, Gladys, eu sou cristão, isso vai me afetar? Muito pelo contrário. Ele vai te explicar algumas coisas e você vai ficar maravilhado com a relação que tem com Cristo. Meu Deus, nunca vi isso. Literalmente, você nunca viu isso. Tá preparado? Então, vamos aqui. Primeira hora, tem uma contradição nessa primeira hora, mas vamos que é um estudo quase que pleno, que é mais aceito. Primeira hora, Deus consulta. Isso aqui, às 12 horas a partir da criação do homem. Mas no sexto dia foi criado também animais. Entendeu agora? Então, a gente tem que considerar que os animais também foram criados. Por quê? Para quê? Isso é um outro vídeo. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Em que hora do sexto dia Adão foi criado? E ainda vou te dar uns bônus ainda. No final você vai ficar impactado. Então, primeira hora, Deus consulta os anjos sobre a criação. Como assim, Gladys, Deus consulta? Vem comigo e olha que está aqui no lado. Ó. Primeira hora, Deus consulta os anjos sobre a criação. Quando está em Gênesis 1:26, Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Essa aqui é uma base bíblica da Trindade. Então, da Trindade cristã, aqui tem por quê? Porque em João fala que no princípio, ele estava no princípio. Quem estava no princípio? Jesus. Mas, pela tradição judaica, olha o que fala aqui. A interpretação judaica tradicional rejeita a ideia de uma pluralidade divina, como a Trindade cristã, baseando-se no princípio fundamental do monoteísmo, que é a crença em um único e indivisível Deus. Visão judaica. A pluralidade do verbo, nasher, façamos, é explicada de diversas formas pelos comentaristas judeus. Vamos à primeira. Como os judeus interpretam? Deus falando com sua corte celestial aos anjos.
Esta é a interpretação mais comum. Deus estaria consultando os anjos, não por necessidade, mas para mostrar a sua grande humildade. Então, primeira explicação, ele chama os anjos e falou, gente, estou querendo fazer o que? Imagem e semelhança, o que vocês acham? E que dia que os anjos foram criados? Que dia que Deus cria a luz? Porque anjo? Só uma dica. O Midrash, o que ele explica? Que é a coleção de ensinamentos e interpretações rabínicas. É como se fosse uma interpretação de passar de pai para filho, explicando cada detalhe. Ensina que, com a criação do homem, Deus convidou os anjos a participarem simbolicamente do processo. Então, peraí, vou fazer aqui algo sozinho? Não, anjos, vem cá, que façamos a nossa imagem e semelhança. O que vocês acham? Vamos fazer a nossa imagem? A nossa imagem? Por quê? Sinal que os anjos também poderiam ter semelhanças. Pluralidade plural majestático de Jesus. De Deus, perdão. O uso do plural seria uma forma de majestade e dignidade, uma maneira de Deus se referir a si mesmo como Rei do Universo. Então, neste caso, façamos é porque ele tem o poder de vários homens. É como se fosse o Senhor dos Senhores, como é na realidade. Então, também é um pensamento plausível e coerente. Deus falando com o universo e a criação. Essa visão sugere que Deus está chamando todas as suas forças e elementos da criação para darem forma ao ser humano. O homem é uma criatura complexa que une o material da terra e o espiritual da alma divina, que é a centelha divina. Então Deus conseguiu colocar tudo ali dentro e ainda colocou uma centelha de vida com essência de escolha, que é o chamado livre-arbítrio. Então ele fez isso. Relação com Jesus Cristo. Olha que interessante. A vida de Jesus foi parte de um plano divino eterno. A palavra que se fez carne desde o princípio. Ele é a própria manifestação desse plano, dessa pluralidade. Também é a visão cristã. Muito válida. Claro, eu não concordo com a visão cristã, eu não concordo com a judaica. É um ponto de vista que eu estou te colocando aqui agora, imparcialmente. Eu tenho a minha convicção e pelo estudo, eu falo, mas você acredita no Novo Testamento? Eu falei, gente, pasmem. Qual é o que você fala que Jesus Cristo fez? O que mais te marcou de Jesus Cristo? O Pai Nosso. O Pai Nosso tem tanto poder que você não sabe o que é o Pai Nosso. Me desculpe. O Pai Nosso diz tudo. E mais do que isso. Mas tem muita coisa no Novo Testamento que eu não concordo. Tá. Mas uma coisa você tem que convir. Apocalipse, tudo que tem sido dito lá tem se concretizado. Mesmo que ele tenha sido uma questão de um prolongamento das profecias de Daniel, de Ezequias e de vários outros profetas. E estão se cumprindo. Você sabia que tem judeus que pegavam o Apocalipse e falavam, vamos criar isso aqui? Porque eu sei que... E tem coisas que estão lá no Novo Testamento que o próprio judeu criou e hoje, por ele ter utilizado, mesmo ele não acreditando, ele falou, se está aqui, é possível, então vamos fazer. Uau! Então, vamos lá agora. Segunda hora. Deus reuniu o pó da terra para formar o corpo de Adão. Então, na segunda hora, ele vai reunir o pó. Lembrando que existe o outro que eu vou te explicar. Qual é a unanimidade do dia da criação? Por que eu falei que o tema desse vídeo é o dia que hora do sexto dia Adão foi criado? Porque isso é unânime. Deus reuniu o pó da terra para formar o corpo de Adão. Formou-se uma massa como um golem. Se você tiver curiosidade, quer saber o que é um golem? Existe uma história que um rabino uma vez estava sendo percebido, o povo estava sendo massacrado e ele criou um golem. Pegou um barro e usou o nome de Deus e uma questão alquimista, e isso aí foi perpetuado pela igreja cristã. Isso tem várias histórias, mas que era um bruxo, misticismo, e que veio para matar aqueles que eram seguidores de Cristo. Então existe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui. Mas o golem, depois se quiser, eu te explico que é a história do golem, das visões que existem, né? E pasmem, ele não, para a maioria, não é algo
que deva ser feito. Nem pelo judeu fala, esse aí ele não é digno. Porque usou magia, usou coisas que são subterfúgios que Deus não aprova. Então, para por aí. Então, aqui no segundo dia, então, foi criado um golem, um barro. Por isso que o golem teve o quê? Se Deus fez no início, é possível fazer agora? Uma pulguinha na orelha, né? Deus mistura os 3 elementos físicos, fogo, água e terra, e amassa nesse momento. É aqui que ele começa a amassar. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui, ó. O maior mistério do YouTube. Os 5 elementos que Deus usou para criar Adão. E aqui, fogo, terra, água e ar. É uma série. Gente, essa série é muito completa. Aqui você vai falar de todas as aptidões emocionais. Eu tenho um método DISC. Linguagem do amor. Fogo, terra, água. De onde surgiu? Você vai falar assim, meu Deus do céu. Por que sanguíneo, colérico? Opa, de onde que vem isso? Ele tem um início. Mas tem também o cabaliano, que é... Não. Existe todo um processo de onde que surgiu. Mas os asiáticos já usam isso há muito tempo. Você vai ficar maravilhado. É uma série. Então aqui é uma série muito completa sobre isso. Então, Deus nesse momento, que neste caso aqui é a segunda hora do 6º dia, ele utiliza os elementos. E relação com Jesus Cristo. Adão foi formado do pó da terra, a base da matéria. Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou e se encarnou, assumindo um corpo humano de carne e sangue, unindo o divino com o material. Então, é uma repetição. Uau, Gladys, é muita coisa. Gente, cada hora dessa aqui é 3 horas de pregação. Cada hora dessa aqui tem cada mistério dentro dele que você vai falar assim, por quê? Como? Para quê? E com explicações científicas, que é, para mim, uma questão muito maravilhosa. Então, vamos para a terceira hora. Deus insufla a Adão o espírito da vida, o Neshama, porque a alma tem 5 essências. Depois tem de onde a tradição vem. Lembra que eu te falei que vai ter um vídeo explicando? Também vai ter lá as 5 essências da alma, de acordo com o ensino e a tradição milenar judaica, que é muito legal. E tem tudo a ver. Você fala assim, meu Deus, nada é por acaso. Você vai ver coisas aí, de quebra de maldição. Tem um pezinho lá. Sempre tem uma semente que gerou esses frutos. Relação com Jesus Cristo. Adão recebeu o Neshama, sopro divino, para se tornar um ser vivente. Jesus, no início do seu ministério, recebeu a aprovação de Deus em seu batismo, simbolizando a unção e o início da sua missão. Então aqui, ambos tiveram a mistura da água para transformar a massa em algo. Uma vez a pessoa falou, pastor, você usou uma palavra que mudou minha cabeça, eu não queria me batizar e me batizei por causa da sua palavra. Eu falei, qual que foi? Eu perguntei para o senhor por que o batismo é feito com água? E aí eu falei, aí eu lembrei da resposta. E falei, pastor, essa sua resposta foi maravilhosa. Sabe qual foi a minha resposta naquele momento? Não foi minha, foi de Deus. Foi fantástico. Porque a água tem o poder de transformar um grão de areia em uma pérola. Imagina o que ele pode fazer com o corpo inteiro feito de barro. Você é o maior tesouro. Então a água tem o poder de transformar um grão de areia em uma pérola. Algo de valor. Então imagina o valor que você tem ao admitir que você faz parte do reino de Deus. Muito forte isso. Então, 4ª hora. Aqui começam os sentidos humanos. Aqui simboliza que ele já foi criado? Não. Por isso que aqui aqui tem pessoas que pegam o barro e os sentidos humanos e colocam tudo num horário só. Porque na primeira hora coloca os animais, coloca a criação de cada animal em cada hora. Então aqui a gente tem que deixar claro isso. Então aqui começa os sentidos humanos. E tem um vídeo, que olha que interessante. Esse vídeo aqui pode fazer com que a sua cabeça fique bugada. Qual é o sentido primário de um cristão? O que o cristão tem que primeiro ser? Aí tá aí, ó, a capa. Primeira vez no YouTube. Qual a ordem dos sentidos de Adão? Visão, olfato, audição,
tato ou paladar. Meu Deus do céu. Mas por que você colocou agora o nome YouTube? Porque praticamente, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, foi por causa dessa palavra. Meu Deus do céu. Então, é importante o local que você está assistindo, a gente focar no nome. Então, de repente você está assistindo no TikTok, de repente você está assistindo no Kawaii, ou no Instagram, na Meta, no Facebook, no X, não sei onde você está assistindo. Mas aqui, para validar isso, é importante. Então, é uma estratégia que a gente está fazendo para chegar no máximo de pessoas possível. Então, primeira vez no YouTube, qual a ordem do sentido? Será que ele viu primeiro? Mas ele segue o sentido de uma criança? Não. Então, quando você nasce de novo, existe um sentido do cristão. O que ele tem que ter primeiro? Uau, cara, já estou curioso para esse vídeo. Muito bom esse vídeo, muito. Só que ele é depois da série, porque a série vai ser um pouco prolongada. Então, qual que é a relação de Jesus Cristo? Esse segundo, qual que é a relação dos sentidos humanos? Olha que interessante isso aqui, ó. O despertar dos sentidos de Adão corresponde ao ministério de Jesus, onde ele cura os cegos para que vejam, os surdos para que ouçam, os paralíticos para que sintam, restaurando os sentidos da humanidade, que foi perdida com a queda. Então, uau! Então aqui, Adão, de certa forma, foi criado para a eternidade e passou a se tornar mortal. Jesus, ele volta para que você, da sua mortalidade, você possa ter a oportunidade da sua alma se tornar imortal. Meu Deus, aí resumiu tudo lá. Praticamente resumido. Forte essa, né? Então, em que hora do sexto dia Adão foi criado? A verdadeira história que ninguém nunca te contou no YouTube. Tá aqui a resposta. Então, isso é unânime. Qual horário que Adão foi criado? Adão se levanta e fica de pé. Na quinta hora do sexto dia. É o momento que ele nasce. Ah, mas no momento que ele ouve Deus, ele já nasceu? Não, ele começou alguns dizem que na quinta hora, Deus fez tudo na quinta hora. Isso, e nas outras 4 horas anteriores tem a criação dos animais. Aí cada hora foi criado um tipo de animal e um tipo de essência. Uau! Mas qual que é a verdade? Aqui eu falo para você, a quinta hora é praticamente unânime em a maioria das tradições passadas de pai para filho. Então, muda-se um pouco. Por que quinta hora? Porque tem tudo a ver com o tempo que Adão e Eva ficam no Éden. E muito importante, quando Adão foi criado, ele é chamado de homem, a mulher está introjetada nele. Quando Eva é tirada dele, ele deixa de ser homem, de certa forma, completo. Uau, Gladson! Então, peraí. Por que a mulher é mais emocional? Porque no momento que Deus tirou, Adão teve que se adormecer. Que aí acontece o quê? A gente vai chegar lá. Então, quinta hora, Adão se levanta e fica de pé. Relação com Jesus Cristo. Adão se levantou da terra. Jesus iniciou o seu ministério. Ele se levantou para fazer a ordem do Pai. Enquanto Adão se levantou, nesse momento aqui, você pode também colocar a correlação de que Jesus se levantou para salvar aqueles que foram perdidos. Uau! Jesus tem um momento que uma viúva com seu filho, uma viúva e seu filho morreu. E aí ele manda aquela criança se levantar. E ele fica sentado no caixão. Tem gente que Deus manda se levantar e ainda fica no caixão. Tem hora que não é para você ficar no caixão, é para você se levantar, seguir e andar. Levanta e anda. Sexta hora, Adão deu nome aos animais. Aqui mostra que Adão mostrou a sua intelectualidade, mostrou a grandiosidade. Deus fez com que Adão desse nomes aos animais. Por que Deus não colocou nome nos animais? Porque isso foi uma função que Deus permitiu que o homem demonstrasse domínio. Está aqui, ó. Relação com Jesus Cristo. Adão demonstrou seu domínio sobre a criação ao nomear os animais. Jesus manifestou sua autoridade divina sobre a criação ao acalmar a tempestade, expulsar demônios e alimentar a multidão, mostrando ser o verdadeiro Senhor sobre a natureza. Uau!
que significa isso? Que o primeiro Adão tinha todo esse domínio. Lembrando que até o dilúvio nunca tinha chovido, nunca houve chuva, porque a terra era úmida. Por isso que as pessoas não demoravam a morrer, porque não tinha, as nuvens ficavam no céu, era perfeito. Se você analisar, não tem a palavra montanha não existe montanha antes do dilúvio, porque a terra era plana. Nossa, nunca pensei dessa forma. Gente, muito mistérios aqui, muita coisa, muita coisa mesmo. 7ª hora, Deus decidiu criar uma companheira para Adão. Aqui ele decide. Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, que é Chavá, Eva, e foi criada da costela de Adão. Por que da costela? E olha que interessante. Tem um ensino que fala que demorou-se 3 dias, que eu não concordo com essa tradição, mas assim, por que 3 dias? É como se fosse 3 dias, 3 dias foi o tempo que Deus levou para criar Eva. O tempo do céu. Como assim, Gladson? Então, eu não entendi isso. Vamos lá? Eu vou te explicar no tempo. Um dia para Deus, olha que interessante, um dia para Deus é igual a 1000 anos. 1 hora, peraí, então, onde está isso? Tem um texto. Um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. Então, se eu pego 1 hora, é igual a 41,6 anos. 1 minuto é igual a 8 meses e 10 dias. E 1 segundo é relacionado a 4 dias. Então, Deus fez em milésimo segundo como se fosse 3 dias, que é uma matemática muito legal. Isso aqui você entendeu, mais ou menos? Então, que Deus levou 1 segundo do tempo Kairov, tem o tempo Cronos é o que a gente vive, o tempo Kairov é o tempo de Deus. Então, Deus levou aqui como se fosse 3 dias no nosso tempo Cronos para criar Eva. Então, e como que Eva foi originada da criação? A partir do derramamento de sangue. E aí muitos falam que a igreja nasceu em Atos. Discordo, porque as pessoas não entendem. Quando você passa a entender essa simbologia, é necessário que haja derramamento de sangue. Então, quando é que a igreja nasceu? Quando Jesus estava na cruz, ele foi transpassado na costela. Uau! Meu Deus, claro que explodiu sua cabeça agora. A sua cabeça agora explodiu. Eu tenho certeza que a sua cabeça explodiu. Então, peraí. Meu Deus, Glaucio, então em 1 segundo, no tempo de Deus, é igual a 3 dias. A 40 segundos. A 40 milésimos de segundos. Então, poxa, então Deus... Por que 40 milésimos? 40 dias, 40... meu Deus, Glaucio, que coisa... É maravilhoso, não é? Quando você começa a colocar a relação, Deus é perfeito. A Bíblia não pode ter sido feita por homens. Foi feito, Deus usou homens para mostrar a sua revelação, porque a matemática é muito perfeita, muito. Então, Adão, aqui, relação com Jesus Cristo. Adão foi cortado na costela para criar Eva. Toda relação tem derramamento de sangue. E Jesus, assim como Adão, foi transpassado para que a igreja também nascesse. A sua esposa. Uau! Não, meu Deus, marido! Dê a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Porque a igreja é a sua noiva. E ele vai voltar para casar. É muito interessante isso aí, né? Então, aqui, 8ª hora. Adão e Eva têm sua primeira união. Na 8ª. Porque 8 é infinito. Então, aqui a relação é importantíssima. Eu vejo que a questão cristã hoje coloca como algo tão pecaminoso que quando a pessoa casa ela acha que está fazendo pecado. Não. Isso é uma graça de Deus. O homem que pecaminou começou a criar, endemonizar algo que é santificado. Muito cuidado com isso. Relação com Jesus Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Efésios 5:25, mostrando que Jesus é o esposo perfeito, que dá a vida por sua noiva, Apocalipse 19:7. Não, claro, é muito completo esse vídeo hoje. 9ª hora, recebem o mandamento, não comer da árvore do conhecimento. Então, nono, recebe o mandamento. Uau! E aí, o que acontece? Relação com Jesus Cristo. Jesus resume o mandamento como nas 2 tábuas. Amai teu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus acima de tudo. E amai teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus conseguiu relacionar as duas tábuas e resumiu as 10 mandamentos em duas. Fenomenal. Isso, mas poxa, eu já preguei errado. Nossa, eu tenho que assumir isso. Porque eu falei que era 4 leis em uma e 6 na outra, porque é 4 em relação do homem para com Deus e 6 porque honrar pai e mãe. Você sabe que honrar pai e mãe está na relação, na mesma tábua, para honrar a Deus? Por quê? Porque cordão de 3 dobras ninguém se quebra. Quando você está em uma relação com seu pai e com a sua mãe, vocês 3 juntos têm a unção divina de Deus. Uau! Então quando você honra o seu pai e sua mãe, você está honrando a Deus, que você não vê. Se você não consegue honrar aquele que você vê, você não vai nunca honrar aquele que você não vê. Então, honrar pai e mãe. Mas meu pai foi muito mal. Eu entendo o que significa isso. Então, nesse momento, o mais importante é perdoar. Mas você não sabe o que meu pai fez. Não carregue esse defunto. Nunca. Então, 10ª hora. Eles transgrediram a ordem e comeram do fruto. Meu Deus do céu. Aí aqui na 10ª hora. Por isso que são 10 mandamentos. Uau, Gladys. 10 mandamentos. São 10 dedos. A árvore da vida tem 10 ramificações. Conta-se a história, tem um porquê. As Zefirotes, que é uma coisa muito da Kabbalah, muito interessante, que são 10. Então, você começa a entender. Você sabe, tem um estudo, tem uma linha de pensamento que fala que Deus criou o mundo para ter 10 dias, a semana para ter 10 dias. Como o homem transgrediu no 6º dia, e ele, mesmo assim, descansou no 7º dia. Então, no fim do 6º dia, o homem pecou. Poxa, achei que o homem tivesse pecado no 7º. Eu também. Tem estudos que falam que o homem pecou no 7º dia? Tem. Mas pode ter sido no 8º. Não. Não foi. Lamento dizer, não tem base. Então, 10ª hora, a serpente engana Eva, que come o fruto, e dá a Adão, que também come. Tudo na 10ª hora, imagina. Relação com Jesus Cristo. Da obediência versus desobediência. Adão recebeu o mandamento de não comer do fruto, mas desobedeceu e trouxe morte. Jesus, o último Adão, obedeceu plenamente ao Pai e trouxe vida e vida eterna. Meu Deus. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Uau, Gladys! Gente, Romanos 5,19. Isso é muito forte. Concorda comigo? Isso aqui é um versículo muito contundente. 11ª hora. O homem se esconde de Deus. É aqui que um em um, que eles falam que é divisão. Por que na 10ª? Porque são 2 números que em um dá 2. 2 é divisão. Aqui houve uma ruptura da aliança divina do homem com Deus. E isso é muito legal. Isso aqui, se você for pela visão, aqui já é gemátria, matemática. Aí você começa a ver o negócio, poxa, isso aqui faz sentido. Relação com Jesus Cristo. Adão e Eva se escondem de Deus por causa de sua vergonha e culpa. Na cruz, Jesus clama, meu Deus, por que me abandonaste? Experimentando a separação e o julgamento que a humanidade deveria ter para que nós não precisássemos nos esconder. Deus aqui apareceu na cruz e falou, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, ele mostrou que foi o mesmo sentimento que Deus teve em relação a Adão. Porque Adão, de certa forma, abandonou Deus. Uau! E por que Jesus veio? Porque, primeiro, Deus não foi. Deus, ao criar o homem não tinha. O homem não nasceu para ter fome. O homem não nasceu para ficar trabalhando horas e horas. O homem não foi criado para morrer, para envelhecer. Não. Mas quando Jesus veio, ele falou, Pai, Deus fala, eu não sei o que é fome. Aí Jesus, eu sei, Pai, o que é fome. Eu não sei o que é ser enganado. Jesus, eu sei o que é ser enganado. Eu não sei o que é ser traído. Eu não sei o que é ser sentimento de abandono. Eu não sei o que a pessoa, ao mesmo tempo,
te honrar e depois te desonrar. Jesus passou todo esse sofrimento. Todos eles. 12ª hora, eles são julgados e expulsos do jardim do Éden. Peraí. Na 12ª hora, Adão e Eva são expulsos do Éden. Então, pela Midrash, pelo ensino judaico, Adão e Eva ficaram apenas 7 horas no Éden. Mas peraí, a Eva foi criada depois. Lembre-se que Adão, ao ser criado, Eva estava introjetada nele. Meu Deus, então eles ficaram 7 horas. Lembrando que 7 horas, se a gente colocar lá no mapa, você vai entender o que significa 7 horas. Só você subdividir 1000 anos, para Deus é como se fosse um dia. Então, quanto tempo que ele ficou lá? É só você dividir por 24, você vai saber que 7 horas, está aqui, ó, vamos colocar aqui, a matemática está aqui pertinho para você, ó, olha que legal para você. Ó. Então, 1 minuto, um dia para Deus é igual a 1000 anos. Então, 1 minuto, uma hora é igual a 41,6. Então, se eles ficaram 7 horas, é só você fazer a multiplicação. 7 vezes 41,6, então quantas horas que eles ficaram no Éden? Então, vou fazer até aqui agora, 41,6 vezes 7 horas. Eles ficaram 291 anos no nosso tempo Cronos. Nossa, então, agora começou a ter explicação, entendi. Então, porque são tempos simbólicos. O tempo de Deus é diferente do tempo da Terra. Totalmente. Tanto que o Sol só foi criado em que dia? Ele não foi criado no primeiro dia. A cosmologia prova que a luz vem antes do Sol. Meu Deus! Gente, é muita coisa, é muito mistério. É muita coisa interessante que você começa a estudar, que aí o homem começa a explicar, porque como uma forma, a cosmologia atualizada, não sei. Gente, vaidade. Tudo é. Alguém estava lá. Porque o universo está. Tá. Porque tem estudo. Tá. Quantos estudos que o homem prova, depois desprova? São vários. Uma coisa é inerrante, indiscutível. Deus não erra. Mas a Bíblia foi criada por homens. Tá. Mas se até o cálculo π, primeira vez que aparece, está no Antigo Testamento, na criação de um produto para colocar no templo de Deus, é muita coincidência. Deus é muito perfeito. Glaucio, mas as pirâmides não têm explicações bíblicas. Tem, porém, elas não são não tão importantes quanto a essência divina de Deus e o porquê de cada coisa. Você só tem que procurar onde ela está e por que ela está. Poxa, calcula comigo. Qual lugar do mundo que você conhece que teria condições de guardar alimento para ficar 7 anos guardado? Qual lugar, num lugar do mundo que tem algo grande o suficiente para guardar 7 anos de alimento do faraó profetizado por José? 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. Gente, é só pensar. A Bíblia não vai te falar, porque ele não vai te dar tanta noção por coisas criadas por mãos humanas. A única coisa criada por mão humana que Deus faz é o templo dele. Fica aí. Uma poeirinha aí, só para você... Relação com Jesus Cristo. Eles são julgados e expulsos do Jardim do Éden. Qual que é a relação com Jesus Cristo? Adão e Eva foram expulsos do Éden, condenados à morte física e espiritual. Jesus, ao ser expulso da vida terrena e crucificado fora da cidade, aceita o julgamento por nós, para que possamos ser expulsos da morte e ter a vida eterna. Uau! Claro! Então tudo tem um porquê, tem uma matemática. Deus, ele é perfeito na sua essência. Claro, e se tudo isso for uma mentira, gente, se para ser uma mentira, tudo isso ser uma mentira, Deus não é maquiavélico a esse ponto. Eu vejo muitas pessoas falar, mas por que Deus permitiu a criação de Jesus Cristo, que houve muitas guerras? Nenhum rabino que eu conheço, ou que há na história, conseguiu difundir tanto a Torá quanto Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, teve Paulo, teve várias outras pessoas. Mesmo que eu não concorde 100% com as coisas que Paulo disse,
Mas Paulo, ele tinha uma erudição muito grande sobre muitas coisas que você tem que respeitar, porque ela tem um porquê. A tradição, mas eu não acredito no Talmud, não, tá. Então, como ele fala da pedra que seguiu o povo a todo momento, ele entendia o Talmud, ele usou a Talmud nas suas pregações. Somente quem estuda esse detalhe começa a entender ainda mais a plenitude máxima de Jesus Cristo. Agora se prepare, porque o próximo vídeo é bombástico, é uma série que vai confrontar suas emoções. Você vai saber por que você é irritado, por que você acorda cedo, por que você não rende muito, por que você não ficou próximo, por que muitas vezes você sonha algumas coisas e por que você chega no lugar, você gosta de chamar atenção, por que você gosta de ser reconhecido. Uau! Porque à medida que você vai ficando mais velho... Gente, o próximo vídeo, ele é muito, muito chocante. E eu espero que você entenda que ele vai vir para confrontar a sua essência para melhor, não para o pior. Então, ficamos aqui com esse maravilhoso vídeo para você.